dia, boa tarde, boa noite. Bom, dando sequência então à nossa série chamada A Introdução aos Estudos da Teoria Musical, vamos para o quarto episódio, falar sobre a qualidade dos intervalos musicais. Como já vimos, quando falamos em intervalos musicais, estamos nos referindo à distância entre os sons. Com isso, é fundamental relembrarmos a questão da relação intervalar de uma escala maior, ou seja, a distância que temos entre os diferentes graus da escala. Você lembra o que são os graus da escala? É aquela forma de numerar a escala musical. Na escala de Dó maior, por exemplo, temos o Dó como primeiro grau, o Ré como segundo, o Mi como terceiro e assim por diante. E entre esses graus da escala, temos uma relação intervalar calculada a partir de tons ou semitons. Quando estamos falando na qualidade intervalar, estamos nos referindo à distância entre o primeiro e os demais graus da escala. Ou seja, a distância entre o primeiro e o segundo, ou a distância entre o primeiro e o terceiro, ou o primeiro e o quarto e assim por diante. Vejamos. Entre o primeiro e o segundo grau, nós temos um tom. Entre o primeiro e o terceiro grau, nós temos dois tons. Entre o primeiro e o quarto grau, nós temos 2 tons e meio, ou 2 tons mais um semitom. Entre o primeiro e o quinto grau, nós temos 3 tons mais um semitom. Entre o primeiro e o sexto grau, nós temos 4 tons mais um semitom. Entre o primeiro e o sétimo grau, nós temos 5 tons mais um semitom. E entre o primeiro e o oitavo grau, nós temos 6 tons. A partir dessas relações intervalares, de acordo com as distâncias estabelecidas, os intervalos podem ser justos, maiores, menores, diminutos ou aumentados. Mas como saber? É fundamental compreendermos a estrutura da escala maior. É a partir das relações estabelecidas na escala maior que definimos qual grau é justo, qual grau é maior, menor e assim por diante. A estrutura da escala maior, então, que é formada por tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, serve como base para nomearmos os graus da escala. Quando temos, então, a relação intervalar da escala maior, temos sempre um primeiro grau justo, um segundo grau maior, um terceiro grau maior, um quarto grau justo, um quinto grau justo, um sexto grau maior, um sétimo grau maior e um oitavo grau justo. Vejamos com mais detalhes. O primeiro grau sempre chamamos de primeiro grau justo. O segundo grau, quando em relação ao primeiro tem uma distância de um tom, chamamos de segundo grau maior. Quando analisamos a distância entre o primeiro e o terceiro grau e encontramos 2 tons, temos um terceiro grau maior. Quando temos a relação entre o primeiro e o quarto grau, formada por 2 tons mais um semitom, temos um quarto grau justo. Quando temos a distância entre o primeiro e o quinto grau, formada por 3 tons mais um semitom, temos um quinto grau justo. Quando temos a distância entre o primeiro e o sexto grau, formada a partir de 4 tons mais um semitom, temos um sexto grau maior. Quando analisamos a distância entre o primeiro e o sétimo grau da escala, e essa é formada por 5 tons mais um semitom, temos um sétimo grau maior. Por fim, a distância entre o primeiro e o oitavo grau, quando apresenta 6 tons de distância, temos um oitavo grau justo. Bom, mas você deve estar se perguntando, e os menores, e os diminutos, e os aumentados? Veremos a seguir com mais detalhes a respeito desses intervalos. Primeiramente, é importantíssimo ressaltarmos que esses intervalos partem da estrutura da escala maior. Ou seja, a estrutura dessa escala maior possui um primeiro grau justo, um segundo grau maior, um terceiro grau maior, um quarto e um quinto grau justos, um sexto e um sétimo maior e um oitavo justo.
Em outras palavras, temos os intervalos de primeiro, quarto, quinto e oitavo como intervalos justos, e o segundo, terceiro, o sexto e o sétimo como intervalos maiores. Para entendermos melhor esses conceitos, temos a seguinte regra: todo intervalo justo deslocado um semitom acima, ele se torna um aumentado. O intervalo justo deslocado um semitom abaixo, ele se torna um diminuto. Um intervalo maior deslocado um semitom acima, ele se torna um aumentado. Um intervalo maior deslocado um semitom abaixo, ele se torna um menor. Um intervalo maior deslocado 2 semitons abaixo, ele se torna um diminuto. Podemos dizer, então, que todo intervalo justo ele pode ser aumentado ou diminuto. Todo intervalo maior ele pode ser aumentado, menor e diminuto. Tomando como exemplo a escala de Dó maior, quando temos essa relação de Dó até Ré, temos um tom entre esses sons. Quando isso ocorre, temos uma segunda maior. Neste outro exemplo, nós temos uma relação entre Dó e Ré bemol, primeiro e segundo grau, com uma distância de um semitom. Neste caso, temos um intervalo de segunda menor. Agora temos a relação entre o primeiro e o terceiro grau. Quando temos dois tons, temos uma terceira maior. Quando temos um tom e meio, onde o Mi se torna Mi bemol, temos uma terceira menor. Aqui estamos analisando o intervalo de quinta. Quando temos uma distância de 3 tons mais um semitom, temos uma quinta justa. Quando o Sol se torna bemol, obtendo uma distância de 3 tons, temos uma quinta diminuta. Por fim, fazendo uma análise do intervalo de sétima, percebemos que quando temos 5 tons mais um semitom, ou seja, 5 tons e meio, nós temos uma sétima maior. Quando essa sétima maior, que é o Si, no caso da escala de Dó, ela é baixada em meio tom, temos um Si bemol. Logo, temos 5 tons e chamamos isso de sétima menor. Quando baixamos essa sétima em mais um meio tom, ou seja, em 2 semitons, obtendo 4 tons mais um semitom, ou seja, 4 tons e meio, assim temos uma sétima diminuta.